Venha explorar comigo a cidade de Pisa, a cidade da famosa Torre Inclinada. Pisa é uma cidade charmosa da Toscana, mundialmente conhecida por sua torre inclinada. Mas o centro histórico também tem muito a oferecer, com séculos de histórias em igrejas, muralhas, praças e palácios. E essa daqui é a área mais turística da cidade, é a Piazza dei Miracoli. Aqui estão as atrações turísticas mais famosas de Pisa. O pessoal gosta de vir aqui tanto para visitar os monumentos feitos em mármore branco, bem bonito, quanto para deitar aqui no gramado e aproveitar aqui e curtir um pouco o local também. A praça ela foi considerada um patrimônio mundial pela Unesco em 1987. E um dos edifícios para visitar aqui na praça é o Batistério de San Giovanni. A construção dele foi concluída em 1363 e ele é considerado o maior batistério da Itália. Batistério é um local onde acontecem os batismos. E aqui do lado de fora nós podemos observar a impressionante fachada de mármore e a grande cúpula, mas para fazer a visita interna o ingresso custa a partir de 8 euros. Mas nós optamos pelo combo. O combo custa 27 euros, mas inclui todas as atrações aqui da praça, inclusive a Torre de Pisa, que é a atração mais cara. E aqui do lado de dentro nós podemos observar a pia batismal, que tem o formato octagonal, e também o púlpito, que é esculpido com vários detalhes. E também é possível subir no segundo andar e ter uma visão diferente de todo o local. E dentro aqui do batistério é considerado que tem uma acústica perfeita. E no site estava escrito que às vezes os funcionários fazem um teste dessa acústica para nós, para os visitantes, né? Mas a gente entrou, fez a visita, a gente estava quase indo embora e não tinha escutado nada. E bem agora no finalzinho um funcionário foi ali e cantou um pouquinho para testar a acústica aqui. Vou deixar o vídeo para vocês. E em frente ao batistério nós temos o Duomo de Pisa, a catedral principal da cidade, construída em 1118 e dedicada a Santa Maria Assunta. A catedral tem uma fachada muito bonita em mármore branco com essas colunas sobrepostas e também as portas. As portas são de bronze com cenas que retratam a vida de Jesus.
A visita ao interior da igreja é de tirar o fôlego. Ela impressiona pela grandeza e riqueza de detalhes, como as colunas, as pinturas, o teto dourado e o púlpito esculpido com muitos detalhes. Eu sei que não parece, mas isso atrás de mim é um cemitério. Esse é o Campo Santo Monumentale, um cemitério do século XII, construído sobre um antigo cemitério romano, e tem uma lenda que diz que a terra utilizada nesse cemitério veio do Gólgota, em Jerusalém, trazida durante as cruzadas. E na visita interna encontramos um cemitério fora do comum, com túmulos expostos assim, lado a lado, como obras de arte em um museu. Aqui estão enterradas pessoas importantes da história, principalmente da Idade Média, como nobres e religiosos, como por exemplo o Papa Gregório VIII. E essa daqui é a Mura de Pisa. A muralha é a fortificação que protegia a cidade de Pisa durante a Idade Média e que hoje circunda todo o centro histórico. É possível percorrer a muralha, são 5 quilômetros, você pode andar aqui por cima e percorrer todo esse trajeto. O ingresso custa 5 euros e você pode ter vistas diferentes da cidade. E chegamos na Torre de Pisa. A construção é a mais emblemática da cidade. Ela tem 56 metros de altura e começou a ser construída em 1173, mas foi concluída somente no século XIV. A inclinação da torre é causada por um erro na sua construção. Eles não levaram em consideração que o solo era macio e instável, de areia e argila. A inclinação já começou durante a construção. A inclinação original da torre era de 5,5 graus, mas devido a um sistema de contrapesos, eles conseguiram estabilizar ela em 4 graus, se tornando um local seguro para a visitação. Ao redor aqui da Torre de Pisa, as pessoas estão sempre tirando essa foto clássica, que é ir segurando a torre, tentando empurrar a torre, ou então com um cone de sorvete. As fotos ficam muito legais, ficam uma lembrança bem divertida aqui da Torre de Pisa.
E a torre tem visitação interna, é possível subir lá no topo e ter uma vista bem legal da cidade, mas para isso nós temos que subir uma escadaria espiral que fica lá dentro da torre. E como a torre é inclinada, a sensação promete ser única e um pouco estranha. Estou curiosa, vamos lá comigo! E acabamos de chegar aqui no topo da Torre de Pisa e pensem numa sensação estranha que é subir essa torre. A escadaria ela é em espiral e vai acompanhando o formato da torre. E como a torre é inclinada, então o seu corpo vai balançando dentro da torre. Em alguns momentos o seu corpo é jogado para o lado de fora da torre, para o lado externo. Em alguns momentos ele é jogado para o lado interno da torre. E isso vai fazendo uma sensação muito estranha, que é perceptível também no degrau. Porque cada degrau ele vai ficando marcado com o tempo, ele é um degrau de pedra e vai ficando com marcas de uso. E você consegue perceber certinho, quando você é jogado para dentro, o degrau é desgastado para dentro. E quando você é jogado para fora, o degrau é desgastado para fora. A sensação é muito estranha, mas é uma sensação única que só acontece aqui na Torre de Pisa. Aqui dá para perceber no degrau como ele fica desgastado no local que ele está caindo mais, que ele está pendendo. No caso aqui agora para o lado de dentro, olha só. Faz um ao lado e aqui está praticamente intacto, porque o seu corpo vai te jogar para cá. E estamos começando o nosso segundo dia aqui em Pisa, na região do Centro Histórico. Este daqui é o Rio Arno, ele corta a cidade de Pisa, e também essa daqui é a Ponte de Madison. A Ponte de Madison é um ótimo lugar para observação, tanto dos dois lados do Centro Histórico como da arquitetura, porque aqui dá para ver a coloração das casinhas, que são amareladas ou alaranjadas, típicas aqui da região. E saindo da ponte, nós chegamos no Centro Histórico, mais especificamente na Piazza Garibaldi. A praça e a estátua são uma homenagem a Giuseppe Garibaldi, um dos heróis da unificação da Itália no século XIX. E saindo da praça, nós chegamos na rua Borgo Estreito, uma rua realmente estreita, mas com uma arquitetura medieval muito bonita, cheia de lojinhas, restaurantes e cafés, um lugar perfeito para se perder em uma caminhada. E aqui nessa rua fica a chiesa de San Michele in Borgo, uma igreja do século XI com uma arquitetura bem parecida com a do Duomo que nós visitamos ontem, mas ela é um pouquinho menor e mais simples, principalmente do lado de dentro, mas vale a visita. Bora acompanhar comigo? Você sabia que Galileu Galilei nasceu aqui em Pisa? O astrônomo, físico e matemático foi um dos primeiros a defender o modelo heliocêntrico, que afirma que a Terra e os demais planetas giram em torno do Sol e não da Terra. E essa daqui é uma estátua em homenagem a ele. E além da estátua, que é uma homenagem a Galileu Galilei, também temos essa placa. Nessa placa está escrito que é nesta casa que ele nasceu em 1564. E andando
Andando um pouquinho mais aqui no centro histórico, nós chegamos na Piazza dei Cavalieri. Essa praça foi o centro político de Pisa durante a Idade Média e no século XVI ela foi remodelada para receber a Ordem dos Cavaleiros de Santo Estevão. A praça é cercada por belos edifícios renascentistas, como este daqui, o Palazzo della Carovana, que era a sede da Ordem dos Cavaleiros de Santo Estevão e que hoje em dia funciona uma instituição acadêmica. Inclusive aqui na praça fica essa estátua, a estátua de Cosimo de' Medici, o grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros de Santo Estevão. Muitos falam que a cidade de Pisa só tem a Torre de Pisa para conhecer, mas eu explorei a cidade e, na minha opinião, a cidade merece uma visita muito além da Torre de Pisa. Claro, ela é a atração principal, mas vale investir também no centro histórico, que é muito charmoso, cheio de lojas, restaurantes, cafés, praças e muito mais, além das atrações principais também que ficam ao redor da Torre de Pisa. Então, na minha opinião, não é uma cidade que você vai precisar de muitos dias para conhecer, mas vale explorar um pouquinho também além da Torre de Pisa. E aqui nesse centro histórico delicioso eu encerro o nosso tour por Pisa. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais dicas de viagem como esta.